Olá, boa tarde. O Papo de Redação hoje no STZ Notícias é com o Dr. Oswaldo José Ruiz Pelá, cardiologista. Com muito prazer recebemos ele no nosso programa e nós vamos falar do coração. Vamos falar especificamente do infarto. Existe muitos comentários no dito popular de que quando chega a época do frio, aumenta a incidência de infartados. Isso é verdade ou não, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite. E realmente essa afirmativa é correta. Não é assim uma situação desesperadora de alta ocorrência, mas existem estudos que mostram que com a diminuição da temperatura ocorre maior incidência de situações tipo do infarto. Aumenta mais a pressão. Claro que não é qualquer diminuição de temperatura. Os trabalhos mostram que há necessidade da temperatura realmente abaixar, principalmente abaixo de 14, 15 graus. O que acontece é que a pele é muito vascularizada, nosso organismo tem muita vascularização. Grande parte da circulação do nosso sangue, na verdade, não está dentro da circulação do nosso corpo, das artérias, está mais para o lado da periferia. E o que acontece com o frio, com o choque térmico, eventualmente uma situação que a pessoa saia de um local quente e vai para uma situação muito frio? Ocorre uma reação de liberação de adrenalina, de substâncias de estresse do nosso corpo, que vão fechar essas artérias e essas veias da pele, diminuindo o volume de sangue que fica na periferia e, consequentemente, o volume passa a ficar maior para o lado central do nosso corpo. E junto com tudo isso, a própria adrenalina, a situação de estresse dessas artérias, começa a ser muito liberada no nosso sangue e acarreta uma sobrecarga de trabalho cardíaco. As próprias artérias de dentro do nosso corpo, principalmente do coração, podem sofrer um efeito da adrenalina, diminuir a espessura, diminuir o volume, o líquido que passa dentro dela. E se existir alguma situação que já possa ter iniciado de entupimento nessas artérias, pode haver liberação dessas artérias em termos de diminuição de volume e circulação por essa artéria e ocorrendo diminuição de fluxo para o músculo cardíaco, ocasionando um infarto. Doutor, isso significa, bem popularmente, que há uma contração das veias, é isso? Principalmente da periferia e do coração por liberação de substâncias. É onde provoca o infarto. Onde provoca por dificuldade. Na periferia, o volume de líquido aumenta na circulação, sobrecarrega o coração. E nas artérias do coração, a diminuição do volume das artérias pode dificultar a circulação para o músculo do coração. Isso significa que o coração sofre mais na época do frio. Exatamente. E o que fazer para evitar isso, ou para diminuir esse risco de um infarto na época do frio, no inverno? Qual que seria a recomendação médica? Basicamente, como os estudos mostram que é realmente com temperatura abaixo de 14 graus, que começa a haver maior incidência, é a pessoa evitar o choque térmico, é a pessoa se agasalhar bem, manter o corpo saudável em termos de impedir que o excesso do frio acabe afetando a parte da circulação externa dele, né? Fazer exercício, fazer atividades físicas na época do frio, é bom, importante ou não? Então, vai depender exatamente da temperatura. Logicamente, ele vai ter que estar muito bem agasalhado e vai ter que escolher uma hora do dia que não seja extremamente mais fria. Quer dizer que essa história aí de, vou fazer uma caminhada agora à noite, está frio, mas aí eu esquento o corpo, não vai ter problema. Não é certo? Não, depende da temperatura, mas ele tem que estar necessariamente bem agasalhado. Para não haver o choque térmico. Para não haver o choque térmico. Interessante isso. Doutor, agora, aumenta consideravelmente o número de infartos nessa época? Não. Os estudos mostram que há um aumento da incidência, mas não é assim de uma maneira... Não é uma regra precisa. Não. Existe um aumento da incidência, mas só que é um aumento discreto, não é nada assustador. Porque não é o frio não seria assim tão
grave em termos de ocorrência, principalmente na Inglaterra, nesses países extremamente frios, assim, na época do ano, aumenta a incidência, já está provado, mas também não é um aumento de incidência muito alto, assim, de criar uma situação que proíba o indivíduo, por exemplo, até de sair de casa para não ter choque térmico, né? A incidência aumenta um pouco, mas não é nada assustador. Em termos de alimentação, alguma recomendação especial que o senhor, como cardiologista, poderia passar à nossa população? Não, eu acho que assim, em termos de alimentar, não vai mudar daquele padrão que a gente já tem definido como preventivos do infarto. Nós temos que tomar muito cuidado com as gorduras de origem animal. Isso é importante para a pessoa, porque são as gorduras os grandes vilões assim, dos entupimentos das artérias. Logicamente, além da gordura, nós temos que tomar muito cuidado com o cigarro. Acredito que a situação do fumante no inverno agrava muito o risco para o infarto, porque o cigarro, por ter a nicotina, libera essas substâncias tóxicas. Essas substâncias vão ser principalmente estimulantes da contração dessa musculatura do lado do coração. Está provado que a liberação de nicotina no cigarro diminui o lume, estreita as artérias, e com isso a incidência é muito maior. Quer dizer, que eu acho que nessa parte do inverno, o fumante precisa tomar muito cuidado. Por outro lado, a pessoa não pode descuidar de tomar o seu medicamento para hipertensão e alguns medicamentos que ela possa estar tomando, principalmente para a parte cardiológica. Agora, em termos alimentares, são os cuidados preventivos da vida. Nós temos que sempre tomar cuidado, seja no verão, seja no inverno, os cuidados com os grandes vilões dos entupimentos das artérias, que são as gorduras de origem animal. Nós estamos conversando com o Dr. Pelá. Ele foi secretário da Saúde duas vezes, por duas oportunidades, em 2 mandatos. Foi secretário da Saúde no governo Almussa Filho, foi secretário da Saúde no governo Nelly Toniello. É bom destacar, né, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Pelá. É uma pessoa muito carismática, uma pessoa que tem realmente um reconhecimento popular, inclusive pela sua competência, pelo seu trabalho. Um dos fundadores da Sermed Saúde, que completou esta semana 35 anos. Aliás, parabéns, viu, doutor? O senhor foi um dos fundadores da Sermed Saúde, 35 anos, como cardiologista em Sertãozinho. O senhor está há quanto tempo? Praticamente os 35 anos mesmo. Sim, o senhor começou praticamente junto com a Sermed. Junto com a Sermed. Nessa história, desse trabalho do senhor, mudou muito esse trabalho que é desenvolvido pelos cardiologistas? Essa área do senhor modernizou? Houve um avanço tecnológico para detectar um problema num paciente, numa pessoa? Existe uma evolução nesse sentido? Existe, né? Da época desses 30 anos, muita coisa mudou, principalmente em termos de orientação da dieta, os exames não invasivos hoje, né? Porque se caracterizam muito pela evolução dos exames não invasivos do coração, ultrassom do coração, a própria cintilografia, que é um estudo das artérias do coração sem necessidade de fazer cateterismo. E o próprio cateterismo mudou em termos de exames do coração. Atualmente tem os stents, que são as molinhas para dilatar as artérias do coração, e mudou muito também a parte preventiva, tanto em termos de orientação, de trabalhos mostrando os efeitos da dieta sobre o risco da parte cardíaca, como em termos de medicamento, né? Avançou muito, medicamentos modernos, medicamentos protetores do coração, medicamentos que ajudam a diminuir o risco do infarto, principalmente aspirina. Então houve uma mudança radical, 30 anos para cá, mudou muito a parte cardiológica. Basicamente a parte cardiológica 35 anos atrás se constituía principalmente no diagnóstico pelo eletro e já no teste, né, o teste de esforço. Na época não tinha a esteira, você tinha mais a bicicleta, mas depois disso mudou muito, ultrassons modernos, a própria cintilografia e o cateterismo das artérias do coração, principalmente agora com os modernos stents, que são as molas dilatadoras das artérias. E o que a gente percebe, graças a Deus, é que realmente a população tem tomado consciência dessa situação, tem tomado cuidado com o que nós chamamos de riscos cardiológicos, né? Que os principais riscos cardiológicos, a pressão alta, o diabetes, o cigarro. Então são situações de muito risco para a pessoa ter doença cardiológica, principalmente entupimento das artérias que levam o sangue para o coração e, consequentemente, risco de infarto.
Então a população tem tomado consciência, tem tomado os cuidados, principalmente em termos de prevenção, e com isso nós estamos praticamente diminuindo muito as cirurgias cardíacas hoje. Há uma colocação mais distante de molas para dilatar as artérias. As cirurgias de revascularização do coração têm diminuído graças a essa parte preventiva e o cuidado que a população está tendo com a parte de alimentação do coração. Doutor, tem como fazer um mapeamento do cidadão para ter uma visualização geral do corpo do cidadão? Exemplo, na clínica do senhor, pelo trabalho que o senhor desenvolve. Olha, eu vou fazer um mapeamento da sua condição cardiológica. Eu quero saber como é que andam todas as suas artérias, as suas veias. Quero dar uma olhada nisso. Existe técnica para isso? Exames que possam detectar qualquer tipo de problema no cidadão? Hoje o mapeamento, fora a parte do exame interno do coração, você tem que começar com o mapeamento de risco de cada pessoa. A pessoa tem que fazer um mapeamento de risco. Existe hoje tabelas, existe hoje cálculos que você tem condições de enquadrar a pessoa inicialmente nos fatores de risco. Porque é diferente, por exemplo, você ter um paciente que tem diabetes, que tenha problema de colesterol e que tenha hipertensão arterial, de uma pessoa que não tenha nenhum desses fatores. Ele tenha, por exemplo, 45 anos de idade e não tem nenhum fator de risco. Logicamente, esses pacientes com maior fator de risco é que vão ser os candidatos mais precoces a um estudo detalhado do coração. Você parte principalmente da parte do exame de sangue, o mapeamento, você depois parte para o eletro e a cicloergometria, que é o teste ergométrico, para você avaliar. Logicamente, se houver qualquer alteração ou situação que detecte algum problema de músculo cardíaco, de válvula de coração, o ecocardiograma, que é o ultrassom, é o que é mais indicado. Posteriormente, existe um estudo mais pormenorizado das situações que você detecta que ele possa ter um risco. Principalmente o ecocardiograma de estresse, que nós chamamos de efeito concomitante à cicloergometria, e você depois tem a cintilografia, que é um exame mais moderno, que é injetado uma substância na veia e o aparelho detecta essa circulação dessa substância pelo coração, antes de se partir por um estudo detalhado das artérias internas. Existem hoje as tomografias de alta resolução, que conseguem ver já as artérias coronárias, depósito de cálcio nas artérias coronárias para ver o fator de risco. Logicamente, as pessoas que têm depósito de cálcio, já têm placas de gordura nas coronárias, são potencialmente mais de risco. Então, para você tomar uma medida agressiva em termos de cuidado preventivo. Agora, quando você inicia o paciente em termos de consulta, você já tem meios hoje de definir. Você vai ter maior risco, você não tem risco, e qual que é o teu risco maior em termos de situação. Existem tabelas, você calcula pela pressão, você calcula pela idade, pelo histórico familiar de doença, de pai, de irmão ou de mãe, presença ou não do diabetes, fumante ou não, e alguns valores de colesterol, que nós chamamos de bom e mau colesterol. Então, baseado nesses valores, você estratifica o risco da pessoa. Olha, teu risco é muito alto, vamos partir para uma situação de exame mais pormenorizado, ou se você não tiver fator nenhum, teu risco praticamente é um risco mínimo de problema. Então, se localiza mais ou menos nessa situação para eletro e teste. Ao passo que os pacientes com alto risco já podem ser encaminhados para outra estratificação de exame. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi uma pequena forma que nós encontramos de homenageá-lo. Eu acho que o senhor é uma das pessoas muito queridas na medicina de Sertãozinho. Foi uma forma que nós encontramos de fazer uma singela homenagem, trazê-lo aqui no Papo de Redação para falar do coração, falar do infarto e para falar sobre esse assunto, sobre cardiologia. Muito obrigado pela visita, que o senhor continue sendo a pessoa que o senhor tem mostrado aí na sua vida, como profissional, como pessoa, como cidadão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tenham todos uma boa tarde e estamos sempre à disposição. Espero que a
população possa ter entendido aquilo que nós explicamos, a população tem que tomar cuidado, então, sempre com a sua alimentação e os fatores de risco principais, é o que tem que ser bem orientado a todos para que, sendo fatores que possam implicar em maior risco para infarto, a pessoa tem que realmente se cuidar. Os maiores fatores, então, é a pressão alta, é o diabetes, é o uso do tabagismo, do cigarro. Então, são fatores que vão implicar em maior risco cardíaco. Quem, infelizmente, tem esses fatores, precisa de um cuidado a mais. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço. Muito bem, conversamos com o doutor Oswaldo José Ruiz Pelá, cardiologista, aqui no Papo de Redação.